jornalista e viajante pelos ares também. As coisas que a pessoa tem que fazer na profissão, às vezes, são perigosas. Eu vou começar com Ernesto Palha. Ernesto, primeiro você, como jornalista, deve ter ficado ali impaciente quando eu errei o dia da semana do negócio do Osama Bin Laden. Foi o importante domingo. Era o SEAL Six lá não errar. O resto a gente pode errar. E a gente está fazendo uma confusão agora. Eu tenho ouvido falar que tem apresentador assustadíssimo com esse negócio de Osama e Obama. Não, mas... Quem matou quem? É complicado, né? Também. Pensa bem. Pensa bem. Você tem o mundo inteiro para você escolher. O cara podia ser José, Matthew, né? Camila, podia ser qualquer coisa. Aí tem que ser Osama e o Obama que manda matar o Osama. Não, realmente, dá confusão, são aquelas coisas da história que parecem mágicas. Claro que não são, mas realmente precisou um Obama para matar o Osama. Aliás, você fala Osama ou Osama? Olha, eu tenho ouvido falar sempre, os árabes dizem Osama, os americanos dizem Osama, e acho que é a maneira mais corrente. Se os árabes falam Osama, tudo bem. É que a gente acaba falando Osama porque é um S só, e para nós o S solitário. Os americanos é normal que digam Osama, porque, né? Los Eles Angeles. devem usar aquela outra palavrinha antes. É, filho da puta, é isso? Por aí. Aliás, eu acho que, historicamente, também e jornalisticamente, você não pode chegar e dizer, o filho da puta do Osama. Não é isento. A gente procura ter uma postura sempre isenta, imparcial. Né? Apesar de ter sido realmente uma coisa... É um sujeito que mata 3.000 pessoas, 3.000 inocentes, né? Porque tem que ver isso, sem entrar no mérito, né? Mas acho que o que define ali, o divisor de águas, é quando você atinge inocentes. E o Neruda que dizia que o terrorismo é um punhal lançado ao vento. Realmente, você joga um punhal e cai no meio da multidão, você não sabe quem vai atingir. Pablo Neruda dizia isso. Isso é uma frase do Neruda. Enfim, é uma triste realidade. Não, e o pior, aliás, uma coisa que, se eu não me engano, o próprio Obama, o próprio presidente Obama falou que é o seguinte: matou indiscriminadamente, inclusive muçulmanos. Claro. Então, realmente, aquilo foi uma... Eu acho que não tem... Não pode se falar em irresponsabilidade ou em barbaridade. Foi mais do que tudo isso, né? É a barbárie que tem lá suas explicações históricas, suas raízes, etc. Isso Obama... Não, Osama. O Osama não surge do nada. Ele tem todo um histórico, né? Inclusive, ele nasce num caldo de cultura que foi financiado, em certa altura, pelos próprios Estados Unidos. Claro, contra a União Soviética. Contra a União Soviética, ele no Afeganistão, né? Ele é um daqueles que participaram, né, daquele momento de resistência à ocupação soviética no Afeganistão e que era patrocinada, apoiada pelo governo americano. Então, por ironia, ele é um desses, né? Agora, chega mais perto de mim um pouquinho, vai. Não, é que eu pensei que era só Camila, tá? Não, imagina. Oi, Camila. Linda. O que me espanta é o seguinte, que aí fala que está lá no Alcorão... Tequila, não. Você quer tequila? Não. Não quer ter uma tequila. Você não se confia de tomar uma tequila? Porque eu tomei e estou aqui. Tequila não. Eu estou, bêbado, mas Eu estou meio atrasado. Estou brincando. Não, é o seguinte, porque aí falam, não é, que tem citações no Alcorão que incentivam esse tipo de jihad, esse tipo de jihad, de guerra. Mas eu não vou me referir nem à Bíblia, ao Antigo Testamento, que claro que tem coisas violentíssimas. Mas no Novo Testamento, Jesus diz, uma certa hora, diz assim, eu não vim trazer a paz e sim a espada. Se você usar isso literalmente, justifica qualquer matança
que não, estou falando de cristão, de um Não, católico. As cruzadas mataram muito em nome da cruz, né? Como já sugere o nome, né? O IRA matou muito em nome de Jesus. Quer dizer, não dá, isso é inaceitável, né? A gente sabe que as religiões têm um papel social muito importante, agora elas, quando interpretadas dessa maneira fundamentalista, né? E, sobretudo, só uma parte, né? É verdade. Porque aquela de que se você mata o seu irmão, se É. você mata alguém, você é condenado. Isso aí eles não levam a sério. Né? Você acha que tem... A gente tem que falar do seu livro, do seu diário de bordo, vai falar, claro, mas eu não posso ter você do meu lado e não perguntar uma curiosidade que todo mundo tem a respeito desse acontecimento. E que também, do ponto de vista jornalístico, foi um alívio, porque ninguém aguentava mais ouvir falar do casamento do príncipe. Tinha que acontecer alguma coisa violenta mesmo para mudar de assunto. E o Delúbio voltou também à ativa, né? Mas coincidiu, né? Deu essa sorte aí. Né? Quer dizer, aquele negócio de depois de mim o delúbio não é verdade, continua. Pois é. Mas voltando a falar do negócio do Osama, você acha possível que alguém com menos... Porque ele tinha um carisma realmente fantástico. Com menos carisma, consiga seguir a mesma trilha de terror? Agora a gente vai ter que esperar para ver. A questão é que Osama Bin Laden cresceu... Eu não sou um especialista, né? Mas, enfim, como observador, e eu estava no fatídico setembro, né? O 11 de setembro lá, que eu estava em Londres, né? Do outro lado do Atlântico, e a gente estava ali acompanhando o que acontecia em Nova York, com medo que isso se espalhasse, a gente não sabia até onde ia. Né? Se você pensar bem, que coisa irreal é aquela imagem de um avião entrando nas torres, depois vem outro 15 minutos depois. Quer dizer, é algo inacreditável. A gente não sabia até onde isso ia continuar. E logo em seguida eu fui ao Paquistão tentando entrar no Afeganistão junto com as tropas americanas. Quer dizer, tudo isso me afetou pessoalmente, me afetou profissionalmente, né? E afetou a todo mundo, ninguém passou impune. Agora, eu tenho a impressão que Osama cresceu, como a gente estava dizendo, num caldo de cultura diferente. Né? Sem que se soubesse e que se percebesse até onde podia chegar o terror que ele era capaz de fazer. Ninguém imaginava que um dia um terrorista pudesse imaginar. Isso era coisa de filme de super-homem, né? Com o Lex Luthor e aqueles mega vilões. Acho que ninguém tinha essa noção de que alguém poderia provocar algo tão devastador, tão cruel, tão organizado. Né? E em pleno território americano, em pleno território do sagrado, mais sagrado, território do capitalismo americano. Enfim, eu acho que hoje, para que surja outro com a mesma... não vai, no mínimo, não terá a mesma facilidade. Né? Qualquer liderança que cresça fazendo a pregação que Osama fazia, né? Eu acho que vai ser muito mais vigiada. E não tem o mesmo background, né? Porque eu não sei, mostraram fotografias do que seria o segundo homem que assumiria. Ele parece coisa de filme dos Três Patetas. Não sei se você viu. Se alguém achar a fotografia dele, é uma coisa... mas o visual engana, né? A gente nunca sabe, né? Não, claro. O próprio Osama magrinho, aquele arzinho meio frágil, mas tinha um ar... Né? Não, e tinha um background, né? Quer dizer, o cara que combateu a União Soviética, tirou de lá. Aí, para mostrar que o problema dele não era só contra o comunismo, o problema era qualquer força que ele achasse invasora. Inclusive os governos árabes que ele considerava colaboracionistas, né? Exatamente. Né? Que estavam fraquejando diante do grande Satã. Enfim, uma história comprida. Esperemos que tenha tido um ponto, pelo menos, de convergência. Né? Se não houve, não é um ponto final, porque é difícil acreditar que seja, mas um ponto de inflexão. Agora muda a coisa e muda né, que a gente tem um mundo um pouquinho mais tranquilo. Né? Agora, você falou em grande Satã. Grande Satã, o diabo, veste Prada. Em compensação, nosso Papa também calça. De bom gosto. Vamos falar do livro.
Pois é. Como é que surge esse livro aqui? Foi uma inspiração? Foi uma inspiração superior e que me iluminou nos ares. Conta como é que é essa eu história. viajava entre o Rio de Janeiro, estava lá o William Bonner, Ali Camel, nosso diretor de jornalismo, e eu, né, sentados ali frente a frente com outros colegas que também iam para a inauguração da nossa cobertura. Sua mulher estava lá também? Não, ela ficou aqui, tomar conta do loja, né? Alguém tem que tomar conta do lojinha. E aí, a gente conversando, etc., o Ali, que é um homem que pensa, né, além do dia a dia, né? Ele me disse o seguinte: Palha, por que você não escreve a história dessa cobertura que está começando agora, que era uma cobertura inédita, né? Rapidamente relembrando, o Jornal Nacional me mandou, numa equipe de 8 pessoas, mais 3 tripulantes de um jato maravilhoso, rodar o Brasil antes das eleições do ano passado, né? Então, a gente foi a todos os estados e a cada noite a Fátima e o William, na bancada do Jornal Nacional, tiravam ali o nome de uma cidade que a gente devia visitar. Então a gente foi e a gente ficava sabendo ali na hora, e tinha que embarcar e sair correndo. Eram voos de 2, 3, 4 horas numa ocasião. O mais longo, a gente saiu de Rio Branco, no Acre, na fronteira com a Bolívia praticamente, e cruzou o país inteiro, 4 horas e tanto de voo até chegar ao Atlântico, em Vitória, que é perto de onde a gente ia fazer a matéria no dia seguinte, que era Guarapari. Quer dizer, não havia como planejar, daqui vai para cá? Não. E eu fiquei, o que mais me impressionou nessa história toda foi que eu, depois disso, tive que voltar a andar em avião de carreira. Quer dizer, uma coisa meio... Eu fiquei mal acostumado. E eu pedi, eu falei assim, puxa, mas não dá para ficar pelo menos com um aviãozinho? Eles falaram, tá bom, vamos lá, olha... Posso compartilhar com você? Cadê, Alex? Está aqui, senhor. Esse foi o único que me deram. E é seu. Muito obrigado, mas a gente não cabe nele. A partir de... não vai dar. Não vai dar. Nós dois, acho que não. O que é isso como avião? É um Falcon. É um Falcon. É um avião executivo de fabricação francesa. Ele é uma maravilha. É uma maravilha. Dá para ver nas matérias. Não, é muito... E ele tem uma senhora... autonomia, você cruza o país. Na verdade, ele é feito para você ir à Europa com apenas uma escalazinha ali, talvez na ilha... Dakar? Em Dakar, Ilha do Sal, né? Então, dá para você voar tranquilamente com ele. Pelo Brasil, era covardia. E a gente não tinha apenas esse, né? Temos que dizer a verdade. Tinha também um monomotor, que é uma maravilha. Um monomotor eu vi. Um Caravan. Novo, em folha. O que você achava quando entrava no monomotor? Não, mas é um monomotor musculoso, mas parrudo. É monomotor. Você vê luta livre, cara musculoso, que cai. Cai também. Não, mas deu tudo certo. Você tem medo de avião? Não tenho. Nem tinha. Eu ia lá, eu não sei se é talvez adequado, mas a gente cantava. A gente espantava, porque não dizem que espantam, mas a gente cantava hinos, cantava músicas, a gente relaxava, era uma equipe de 11 pessoas contando com a tripulação que estava viajando todo dia, faz muito isso. Loucamente. Então a gente cantava, brincava, mas tinha que relaxar em algum momento, né? Durante o dia não dava, era um assédio, todo mundo, claro, as pessoas ansiosas querendo falar dos problemas de suas cidades, querendo nos comunicar, alguns assessores e políticos querendo nos, digamos, conduzir. Então a gente... E vocês cantando? E a gente cantava principalmente, eu gostava de puxar o hino do monomotor. Claro! Como é que é o hino? Eu conheço assim, não sei se todo mundo conhece, mas é um que diz assim, segura na mão de Deus, Que maravilha! Ela te sustentará, né? Não teme. Maravilha. Coisa linda. A Marluce, que foi nossa diretora geral aqui, e ela dizia que só viajava, quando tinha que pegar um executivo, ela só viajava de Pilatos, que é um monomotor. Olha. É um monomotor extraordinário. E eu dizia, mas peraí... Você sabe é monomotor. É monomotor, mas eles pousam em qualquer lugar. Né? Sim, mas de repente o chamado Pilatos, de repente lava as mãos e vira-se, né? E você como mas é que este monstro aéreo
para pousar não é em qualquer lugar, não. Então, a gente pousava na cidade a mais próxima, mais aparelhada para receber um jato desse porte. Quantas horas de voo, o maior tempo de voo a bordo do Mono? A gente fez voos de coisa de 1h30, porque ele tinha uma boa... A gente foi, por exemplo, de Rio Branco. A gente voltou de Cruzeiro do Sul, né, no Acre, e justamente a gente foi com um avião menor, porque ele que permitia pousar em qualquer lugar. Então, é isso que eu digo. E sacudia muito? Porque ele voa mais baixo, então você tem bastante... E a gente voava naquele horário gostoso, né? Meio-dia, 1h da tarde, 2h, aquele solão que esquenta, aí vem aquele ar quente que é mais leve, então você vai só no solavanco. E eu tentando escrever. Agora, então, o livro talvez tenha uma ou outra falha, gente, vocês não vão levar mal, mas... Não, imagina. Agora, o que a gente tem de bom aqui são... a gente tem muitas imagens. Não é à toa, eu trabalho em televisão, evidentemente, então a gente colocou muita imagem, até porque nós tivemos uma sorte. Um dos nossos colegas é um talentoso fotógrafo, né? E o Ulisses Mendes, que aliás está sentado ali. Ulisses? Olha o Ulisses ali. É o nosso querido amigo de preto. Cadê ali. Pronto, tá ali. Ah, tá atrás da Camila. Tá vendo a Camila? Tudo bem. Você viu a Camila? É que eu não tirei o olho da Camila, agora que eu vi. Mas o Ulisses, por exemplo, enquanto trabalhava na sua função, que naquela ocasião era de operador técnico, né, Ulisses? De unidade portátil de jornalismo, é o nome pomposo e tal, mas é o cara que pega no pesado, que tem que garantir que o cinegrafista tem a bateria, a mão, o cabo, a luz, tudo lá, o microfone. Então, esse cara, nas horas vagas, ele tirou mais de 3.000 fotografias. Né? Imagina. E boas. 3.000, quer dizer, você não fazia coisa nenhuma. Ele enganava a gente. Agora, eu falei da sua mulher, quer dizer, e como também jornalista, eu queria que você informasse quem é a sua mulher, falar da Sandra, porque senão parece... Você sabe que nós somos bastante discretos quanto a isso, a gente não... Sim, mas não é segredo de ninguém, é a Sandra Nemberg, que eu tenho esse privilégio de ser casado com ela. E que é minha bicolega, porque eu tenho o lado jornalista e ela tem o lado de atriz, que ela foi atriz durante muito tempo. É verdade. Não é verdade? E sabe que ela que me presenteou meu primeiro GPS, meu primeiro telefone satelital. Ela é muito esperta, além de jornalista e atriz, ela também é esposa amantíssima e que mantém um controle... No GPS. No GPS. O GPS, antigamente... Você sabe que eu gosto desses brinquedinhos, né? Até qual é o aqui. O que você trouxe? Deixa eu ver. Tem umas coisinhas interessantes aqui. A gente tem que essa é a minha central de comunicação. Ainda, mas eu sempre levo a minha pochetezinha, porque isso aqui... Ele tem mania. Isso aqui é a prova d'água. Você pode cair no mar, pode tudo mais, né? Então, a gente tem aqui, além do... Pronto, tem o telefone por satélite, que todo mundo conhece, né? Claro. Isso aqui que é um pequeno monstro. Eu já tive inveja desse telefone. Agora, ele não funciona muito bem. Ele está com problemas de... não é toda hora que você tem sinal e coisa e tal. Então, para resolver esse problema, eu agora adotei este outro brinquedinho, que é um sinalizador via satélite. É como se fosse um bip ao contrário. Em vez de ele receber sinal, ele envia. Então, ele tem 4 mensagens pré-programadas que você pode programar. Uma tá tudo bem, né? E vai sempre a coordenada geográfica junto. Então, a pessoa pode abrir... Estou aqui, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem uma aqui, estou aqui, acabei o trabalho, estou voltando para casa. Aí tem uma, estou aqui, não está bem, manda socorro. Né? E tem uma que é o botão do... ferrou, digamos assim. Que horas, né? Que horas são? Já podemos falar fudeu. Não, é o botão do... Realmente, a coisa tá preta. Agora, engraçado, né? Quer dizer, o GPS, hoje chama-se GPS, antigamente chamava bússola. É verdade. O cara tinha ali, ó, Não, mas você vê, numa caixinha como essa, você consegue levar uma série de coisinhas, né? Brinquedinhos, GPS, né? Você tem o outro sinalizador. Então, eu procuro fazer contato toda noite. Esse redondinho aqui, o que... esse é binóculos, né? Caso a coisa esteja muito distante, você... Ou passe pela casa da Camila, a janela esteja aberta. Você dá uma checadinha para ver se Matthew is home or not. Como é que era o teu apelido de criança na infância? Bom,
Isso aí foi uma injustiça, um equívoco, evidentemente. Era Bochecha. Eu já tive um personagem que chamou Bochecha, mas... Viu? Talvez tenham se inspirado nisso. Ó, agora, vamos ver... A gente está estouradíssimo no tempo, mas não tem importância. Vamos ver ali no telão algumas façanhas suas nessas viagens. Ah, pois é. Cadê? Embaixo da terra, nós estamos Isso é também antigo, embaixo d'água. Isso é Aqui em cima está a ponte do Socorro. O Iraque perdeu mais de 8 bilhões de dólares com os prejuízos dessa guerra. Isso é a guerra Irã-Iraque, aquela primeira. Olha que beleza. Agora fechei. Isso é a esquadrilha da fumaça. Eu atingi 4 de novo. Isso é aquela situação em que, né, no pimenta nos olhos dos outros é refresco. Vamos girar tudo para descontrair. Pra descontrair, olha que legal. Gente. Ok? Ah, meu Deus do céu. Me deixam pro fim. Em filme de urso, tem um lado selvagem que nem sempre aparece. Lá embaixo é pior? Ave Maria. Que aperto! Vamos lá. Que precisa um treinamento. Olha o GPS. 20 anos de submarino. O cidadão sair disso aqui com certa dignidade. O sapato já ficou no caminho. Realmente eu estou condenado a entrar em latas. Ufa! Chegou a minha vez de emergir. Eu estou percebendo o seguinte. Meus chefes têm um senso de humor meio estranho, né? Eu nunca vou conseguir andar de submarino. Porque Talvez a eu gente precise entalo que nem uma encomendar. rolha ali no começo. Não é fácil. Não é não. Olha que passei apertado. Olha aqui. Isso, daí deve vir essa expressão, passar apertado. Parabéns pelo livro, pelas matérias. Né? Quantos anos de jornalismo? 32. Eu comecei muito garoto, né? Que é Naquela começo, época, é. eles ainda pegavam Jardim menor da de infância. idade. É. O Diário de Bordo do JN e parabéns ao Ali Câmara, porque é uma ideia fantástica, né? De ter esse registro Então, foi um empurrão histórico. único, né? Porque outro eu não faço. Foi uma sugestão carinhosa. Vai lá e escreve. Não, ele imagina, ele tem um tom de voz até super tranquilo. Mas sabe como é? Sugestão Ele, aliás, é uma... que a gente deve das acatar, pessoas né? mais gentis que eu já conheci. Certamente. Que é realmente, né, acredito que isso tenha sido feito realmente uma sugestão num tom absolutamente Tranquilo. cordial. Que E a nem saberia ideia, fazer a diferente. ideia é que as pessoas saibam como a gente trabalha. É um livro muito A transparente, ideia é fala ótima. do nosso sistema de trabalho, de como a gente faz as coisas, do que a gente enfrenta no dia a dia. Gente, e aqui tem Feira de Santana. Feira de Santana. Terra que é o GPS do Bira. Porque todos os lugares do mundo que se fala aqui, ele fala, é perto do Feira de Santana, ao lado de Feira de Santana. Tudo Feira é de ao lado. Santana é um lugar fantástico, onde eu descobri, por exemplo, que é um lugar que tem uma fábrica de aviões dentro de um aeroporto que não funciona, por falta de conservação da pista. Então você vê que Tudo tem culpa coisas. do Bira. Tá vendo? Que a Feira de Ernesto Santana. Palha, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.